Senhoras e senhores, muito boa tarde. A partir de agora, o anfiteatro da Universidade Paulista é palco do Physics Fight final do YPT Brasil 2013. Evento organizado pela B8 Projetos Educacionais com apoio da Escola Politécnica da USP e da Unip. Nessa sessão, os três melhores times disputam o troféu Professor Nicolau Gilberto Ferraro em evento transmitido ao vivo na internet pela TV Web. Vamos começar com a apresentação dos times finalistas. De São Paulo, Bruno Kenichi Saika, Leonardo Martins, Liara Ginsberg, Rafael Baroni e Vitor de Oliveira Colombo. Equipe Rebola. Também de São Paulo, Gabriel Demetrios da Silva, Giovanni Furlan Gabia, Ibrahim Rebouças, Natália Cecília Novo e William da Costa, equipe Quantum. E de São José dos Campos, Amanda Leite Oliveira, Felipe Rocha Sigiane, Gustavo de Almeida, Patrick dos Santos e Yasmin Padilha, equipe Zero Kelvin. Vamos para a rápida apresentação dos membros do júri. Vou falar o nome de um a um e ao final nós vamos aplaudi-los. Lucas Frenay, Bruno dos Reis, Vinícius Aurico, Cristian Zavadski, Raul Prado, Milena Carvalho, Josiana Soares, Hudson Silveira, Thiago Amaral, Gustavo Canaã, Bruno Castaldi, Henri Su, Jefferson Tsai, Luiz Gustavo Velani, André Ismaira, Tereza Fortunato, Paulo Matias, Danilo Caide, Thiago Mosqueiro, Felipe Gustavo, Paulo Jarchel, César Ferreira, Kevin Rodrigues, Chad Fatayer, Gustavo Luiz, Felipe Pereira, Bruna Morrone, Felipe Furgeri, Mark Matter, Camila Matias, Roseli Lopes, Flávia Irata, Ricardo da Silva, Nicolau Ferraro, Stefan Tseng, Paulo Vitor Eufrásio e Arthur Lazarte. Vamos dar início à rodada número 1, que tem como relator Rebola, como oponente Quantum, como avaliador Zero Kelvin. Será apresentado o problema número 4, Soliton. O enunciado do problema é o seguinte: uma cadeia de pêndulos similares é montada de modo equidistante ao longo de um eixo horizontal, com pêndulos adjacentes conectados por leves fios. Cada pêndulo pode girar ao redor do eixo, mas não pode se mover lateralmente. Investigue a propagação de uma deflexão ao longo desta cadeia. Qual a velocidade de uma onda solitária, Soliton, quando cada pêndulo realiza uma revolução inteira de 360 graus? A partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Liara Ginsberg, da equipe Rebola. Vou apresentar o problema número 4, Soliton. Como já foi dito, vamos montar uma cadeia de pêndulos semelhantes, similares, equidistantes no eixo horizontal, conectados por leves fios. Vamos analisar a velocidade e o período de cada pêndulo. Aqui vemos um filme de exemplo de um Soliton grande que construímos. Podemos ver o formato da onda e como ela se propaga. Agora pediria para os membros da minha equipe passarem aos jurados 2 exemplos de Soliton que construímos, para que seja melhor visualizado o problema. Inicialmente, começaremos com uma introdução teórica, com os princípios de funcionamento, alguns exemplos e analogias, depois para experimentação e, posteriormente, para comparação com o modelo teórico e concluiremos. Solitons são ondas solitárias muito estáveis. Essas ondas solitárias se comportam como partículas e elas são caracterizadas pela não linearidade que compensa a dispersão dessa onda. E também temos alguns tipos diferentes de colisão, que não serão como das ondas normais, senoidais, entre outras. Volta. Alguns exemplos de Soliton são filas, quando uma pessoa vai, a outra demora um pouquinho mais de tempo, a outra um pouco menos. Tsunamis, mas são descritos por equações de onda, mas também são Solitons, e entre outros também. Podemos inicialmente supor que Solitons são ondas lineares, senoidais, por exemplo. Aqui um exemplo. Mas surgem alguns problemas com essa suposição, como elas interferem segundo o princípio da superposição. O que podemos ver que nos Solitons não é verdade. E os efeitos de dispersão
não são compensados por algum outro fator. Então, deveremos ver uma outra teoria que leve em conta esses fatores. Bom, agora vamos lá. Temos N pêndulos acoplados. Teremos N equações diferenciais acopladas e ainda por cima elas não são lineares, o que é muito difícil de resolver. Vamos agora imaginar o limite de infinitas partículas, ou seja, passamos para o limite contínuo. Vamos imaginar uma corda. Uma corda pode ser feita, uma analogia, vários pedaços ligados por molas. Para uma partícula, podemos escrever a lagrangiana, que é dada pela energia cinética menos a energia potencial. Por Euler-Lagrange, chegamos em MHS de uma corda. Para N partículas, devemos considerar a densidade lagrangiana. Como estamos tratando, nesse caso, de uma dimensão, dividiremos a lagrangiana total por L. No caso, seria infinito, mas podemos tomar esse limite. Para N partículas, teremos essa fórmula em uma dimensão. Ela vira a equação que chamamos de Klein-Gordon. Aqui temos a equação de Klein-Gordon, onde esse parâmetro é não necessariamente a velocidade, mas sim um parâmetro que dependa da velocidade e a massa do pêndulo. Ela se comporta como uma equação de onda quando o termo da massa vai para zero. Tem derivadas temporais e espaciais de segunda ordem. Klein-Gordon funciona muito bem para ângulos pequenos. Por quê? Porque podemos aproximar o potencial gravitacional, que cairia com seno θ, para simplesmente θ. Ou seja, podemos fazer aproximações para ângulos pequenos. No nosso sólido, como fazemos uma revolução de 360 graus, não podemos fazer essas considerações. Ou seja, deveremos fazer uma teoria ainda mais refinada. Agora vamos chegar em Sine-Gordon. Vamos ver o porquê. O termo seno implica em uma energia potencial de ordem par. Ou seja, teremos esse problema estável, que é o que queremos, pois percebemos que essas ondas solitárias são muito estáveis. Elas se adequam muito bem ao esperado, né? Já que, pelo que já falamos, elas são estáveis. Podemos escrever a lagrangiana com o termo de cosseno θ. Por quê? Porque é energia potencial. Aplicando Euler-Lagrange, chegamos em Sine-Gordon. Aqui podemos ver que a expansão do seno θ não seria estável. Ou seja, teríamos uma energia potencial que, se a partícula estivesse aqui, ela cairia, o que não é o que queremos. O que não acontece com o cosseno, pois teremos um equilíbrio estável. Aqui temos novamente Sine-Gordon, e ela é muito conhecida pela solução de sólidos, o que, na verdade, é ótimo para o nosso problema, pois estamos tratando deles. E ela nos dá a forma da onda, ou seja, o modo que essa deflexão se propaga ao longo dos nossos pêndulos. A solução para essa equação é complicada, porém é exata. Depois de algum trabalho algébrico, bastante na verdade, chegamos nessa equação, que o ângulo entre os pêndulos é dado por 4 arcotangentes de uma exponencial. Essa exponencial depende de fatores como tamanho do pêndulo, massa do pêndulo. Se fizermos o sólido com uma mola, dependerá do coeficiente de restituição da mola, e entre outros parâmetros. Aqui podemos ver a plotagem dessa equação. Aqui teremos um sólido e aqui um antissólido. Eles são análogos, só diferem no final dessa exponencial. Aqui podemos ver que ele começa no zero, ou seja, parado, faz uma revolução e chega em 2π e permanece parado, que é exatamente o comportamento que verificamos no nosso sólido. Aqui vemos algumas simulações de Sine-Gordon tiradas dessa fonte, e aqui vemos que a onda se propaga, como pode ser visto pelos jurados, e aqui vemos a colisão entre ondas. Podemos ver claramente, nesse caso, que ela não se comporta como ondas lineares, ou seja, as amplitudes não se somam. Elas simplesmente passam uma pela outra como se não tivessem visto uma outra. Aqui, agora, vamos para a análise experimental desse problema. Fizemos 3 tipos de sólido.
esse grande, de pêndulos de 90 centímetros, e os pequenos com pêndulos de 15 centímetros. Aqui vemos, esse aqui é com mola e esse aqui é com barbante ligando os pêndulos. Aqui foram nossos materiais. Para o pêndulo grande, verificamos o ângulo e também a deflexão em X, a componente X de cada pêndulo. Aqui podemos ver que o ângulo sobe, vem do zero, sobe. Aqui ele tem a condição dele não ser infinito, ou seja, os pêndulos oscilarão após o ângulo de 360 graus aplicado. Aqui vemos que o período é de 1,6 segundos e sua velocidade média linear é de 2,5 metros por segundo. Agora, para o pêndulo de barbante pequeno, que foi passado para os jurados, podemos fazer um gráfico do Y, da altura de cada pêndulo ao longo da deflexão. Aqui vemos que ele sobe e desce, e depois tem uma pequena região de interferência devido à condição de contorno não ser infinita. Vemos vários pulsos solitários semelhantes, e a média da velocidade é de 3,2 metros por segundo e o período de 1,5 segundos. O pêndulo de mola, podemos também fazer um gráfico bem semelhante. E a média da velocidade foi de 2,9 metros por segundo e seu período de 1,2 segundos. Aqui também podemos analisar o ângulo daquele pêndulo de mola e podemos ver claramente a relação com o sine Gordon, ou seja, o 4 arco tangente de uma exponencial. Aqui, agora, vamos variar a massa do pêndulo. Por que faremos isso? Para verificar qual é a relação da massa do pêndulo com o seu período. Aqui, vemos que quanto maior a massa em gramas, maior o período. O que, das nossas equações, com algum trabalho algébrico, também poderemos ver. Ou seja, aquela exponencial, depende da massa, causa esse comportamento. Agora, reiterando, vamos analisar vários tipos de variações desse problema. Se aumentarmos a massa do pêndulo, aumentaremos o período, diminuiremos o comprimento de onda e diminuiremos a velocidade, o que vai de acordo com os nossos gráficos e resultados apresentados anteriormente. Coeficiente de restituição da mola, caso o aumentássemos, teríamos maior período, maior comprimento de onda e menor velocidade. Se variarmos o tamanho do fio entre os pêndulos, teremos maior período, menor comprimento de onda e menor velocidade. E se variarmos o tamanho dos pêndulos, teremos uma situação análoga a variarmos o tamanho do fio entre os pêndulos. Por quê? Porque nas nossas equações teremos uma dependência da relação entre o tamanho do pêndulo e o tamanho do fio que os liga. Então, variarmos o tamanho dos pêndulos é completamente análogo a variarmos o tamanho do fio entre eles. Podemos concluir, então, que sine Gordon explica muito bem nosso problema, já que, como dissemos anteriormente, ele é muito conhecido pela solução de sólidos e nossos problemas se mostraram coerentes com os dados apresentados, ou seja, aquela fórmula 4 arco tangente de uma exponencial. Podemos prever o formato da onda, como ela se comporta ao longo do pêndulo. E temos vários tipos de sólidos análogos, como havíamos dito antes, filas, tsunamis, mola, barbante, e existem até mesmo sólidos quânticos, que infelizmente não estudaremos agora por falta de tempo. Pode ir. Para futuras considerações, eu gostaria de analisar o estudo das perdas energéticas, já que não foi possível analisá-lo por falta de instrumentos e também por falta de tempo e também porque não seria uma conclusão tão relevante pelo que analisamos. E também uma análise de rede finita, ou seja, utilizamos no nosso sólido uma aproximação para sólidos infinitos, que sabemos que em determinadas condições podem causar erros nas nossas medições, e gostaria de fazer essa análise posteriormente. Aqui temos nossas referências, e muito obrigada.
Obrigado. Agora o time oponente tem 2 minutos para suas primeiras perguntas. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de perguntar quais parâmetros são mais relevantes para o problema no que diz respeito à massa, o tamanho do barbante, tamanho do pêndulo e massa do pêndulo. Todos são relevantes. Certo. Não existe prioridade e relevância. Ok. Como exatamente a sua teoria comprova a sua análise experimental? Pela análise de gráficos, podemos ver a estreita correlação entre os dois e também por ser conhecida Sine-Gordon pela solução de Solitons. Ok. Existe alguma análise matemática simplificada que ainda assim se adequa a esse problema? Como mostramos anteriormente na minha apresentação, podemos ir deduzindo essa análise, ainda que de modo algébrico complicado, que outras teorias mais simples não explicam o nosso problema. Ok. Se o Soliton entrasse em movimento já com o momento inicial, isso alteraria alguma coisa dos gráficos? Alteraria sim, porque nas nossas equações diferenciais, como utilizamos elas ao longo de nossas deduções, ao colocar o momento inicial, você alteraria as condições de contorno e, portanto, alteraria a velocidade e a formulação do ângulo. Entretanto, você só alteraria os coeficientes da exponencial. O ângulo continuaria seguindo a mesma fórmula. Ok. Como você obteve os seus dados experimentais no que diz ao procedimento experimental e coleta de dados? Nós tomamos o cuidado de manter sempre a velocidade inicial constante. Como não podemos manter isso como não conseguimos manter isso de maneira mecânica, nós testamos cada vez no videopoint o ângulo, ou seja, testamos a velocidade angular inicial. Se não desse certo, faríamos de novo. Ok. Qual o motivo do Soliton parar? E geralmente na primeira oscilação? Bom, existem vários tipos de dispersão por atrito. O Soliton em si oscila, teríamos que ter uma fixação muito rígida. Agora o time oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação. Agora o time oponente tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, meu nome é Ibrahim Rebouças. Eu vou fazer a oponência do problema Soliton. Ok, primeiro eu vou falar dos aspectos positivos sobre a equipe relatora. Eles fizeram uma excelente análise teórica, envolveram todos os parâmetros relevantes para o entendimento do problema e comprovação dos experimentos. O uso de recursos visuais foi muito importante, porque é um problema que a gente não consegue entender o que está acontecendo de primeiro. Ela mostrou vídeos mostrando o que era o Soliton e fez uma montagem experimental também muito boa, com muitos tipos de Soliton. E a apresentação, no geral, ficou muito didática. E agora, alguns aspectos negativos sobre a equipe relatora. Primeiramente, a gente pode observar uma passagem um tanto quanto vaga por alguns termos de algumas equações. Ela ignorou alguns casos extremos para comparação teórica, como, por exemplo, não sei, algum caso sem gravidade, essas coisas, só mesmo para a gente poder comparar os extremos dessas equações. Ela não explicou o motivo do pêndulo parar, pelo menos na apresentação. E ela não explicou quais variáveis influenciam mais no fenômeno, como, por exemplo, massa, comprimento do pêndulo, distância entre o pêndulo e outros parâmetros como velocidade inicial e etc. E a conclusão não ficou muito clara com relação à linkagem entre a análise experimental e a análise teórica desenvolvida. Basicamente isso. Obrigado. Agora vamos para 10 minutos de discussão. Boa tarde. Eu gostaria de começar falando sobre os seus gráficos experimentais. A gente pode ver que a última linha está sempre um pouco abaixo das demais. Por que isso acontece? Se você quiser colocar o computador... Sim. Isso acontece por causa do erro que a gente tem ao medir cada rotação de cada pêndulo. Ou seja, teríamos também alguns efeitos pequenos de paralaxe. Ok. O que, entretanto, não interfeririam no cálculo do período, nem da velocidade linear de cada pêndulo. Você pode voltar para a equação de Klein-Gordon, por favor? Sim. Alô?
Sim. Como o fator gama é influenciado pelos outros parâmetros? Eu acho que não era nessa equação, na verdade. Você pode... Não. Você quer a de Sine-Gordon? Isso, provavelmente, que era a última. Essa. Sim. Deixa eu colocar no meu apêndice, porque Ok. temos essa explicação. Enquanto você coloca, eu vou falando. Se você gira o Soliton nos dois sentidos, o efeito é o mesmo? E se você começasse, por exemplo, do segundo pêndulo, o que aconteceria no geral no comportamento físico de todos os pêndulos? Bom, teríamos somente a variação do sentido de rotação da mola, o que não influenciaria de forma significante na nossa resolução. Desculpa, eu não lembro da sua última pergunta. A última pergunta era sobre o termo gama da equação de Klein-Gordon. Sim. Se não me engano, era essa a equação. Ok. Bom, esse gama, aqui pegando das minhas referências, ele depende de parâmetros. Ele é uma fórmula meio feia, Ok. que depende de parâmetros do espaço, como ele varia, do tempo e da velocidade inicial da Soliton. Ok. Quais são as condições iniciais do experimento? Como? Por exemplo, velocidade inicial com que você gira, o ângulo em que você solta o pêndulo, coisas desse tipo. Bom, Primeiro o ângulo pêndulo. foi fixado em 360 graus, ou seja, damos sempre a volta completa. Se dessemos uma volta, se variássemos pouco o ângulo, teríamos uma oscilação que poderia ser aproximada para pequenos ângulos para Klein-Gordon. A velocidade inicial dada ao Soliton, ela pode ser inserida na equação, nas condições de contorno. Porque, já que temos o caso não infinito, elas seriam relevantes. Porém, não estudamos de forma quantitativa esse fenômeno, porque seria muita matemática e pouca física envolvida. Ok. Sobre o fato do Soliton parar, a gente pode ver que geralmente ele para nos seus vídeos depois da primeira rotação, mesmo para o Soliton que não é de corda. Se você lubrificasse bem os eixos desse Soliton, ele seria capaz de dar mais de uma volta, imaginando um caso assintótico onde a gente não tivesse atrito. Na verdade, nosso pêndulo de mola dá mais de uma volta. Se quiser ver, é bem interessante, na verdade. Ok. Eu gostaria. Enquanto isso, eu gostaria de ir falando como a distância entre os pêndulos influencia na propagação da onda. Ok. Ok, interessante. Isso acontece... Mostra um pouco comigo para Ok. os jurados conseguirem ver. Isso acontece para qualquer tipo de pêndulo? O fato de mais de uma onda tem como fazer com barbante também, essas coisas? Tem sim, só que a otimização do atrito é muito mais difícil. Ok. Ok, quanto aos seus experimentos, você pode colocar naqueles gráficos onde você faz as curvas experimentais? Sim. Isso, aqui. Essa pequena... Ok. Essa pequena oscilação aqui no final, ela acontecendo em um dos pêndulos, ela se propaga para os demais pêndulos? Sim, ela se propaga, já que temos eles unidos, nesse caso, pelo barbante. Ok, então se você tivesse uma condição inicial em que o pêndulo não dá uma volta completa, ele apenas, por exemplo, você coloca o pêndulo a 180 graus e solta. Essa onda se propagaria pelo aparato experimental. Sim. Essa onda seria um Soliton também ou é algum outro tipo? Ela poderia ser aproximada para um Soliton, sim, porém, teríamos condições de contorno diferentes, que não são a de Soliton completo, mas continuaria sendo uma onda desse tipo. Ok. Só um segundo. Ok. Quais os dados experimentais que você analisou, a não ser esses gráficos? Porque, e uma coisa, nesse gráfico a gente pode ver que esse erro experimental, ele acontece só nessa última curva, os demais estão todos no mesmo nível. Por que isso acontece só nesse último pêndulo, no quinto pêndulo? Bom, foi algum erro na análise do vídeo em si, e não um erro no Soliton. Ok. Você tem alguma estimativa da imprecisão desses dados obtidos? Essa imprecisão se deve principalmente ao erro do programa, que utilizamos do VideoPoint, e também do meu clique.
ela seria muito pequena, já que realizamos esses gráficos diversas vezes. Ok. Imaginando uma situação em que você tem um Soliton com vários pêndulos e você gira o primeiro pêndulo da extremidade esquerda, por exemplo, para um lado e o outro para o outro, considerando que essas ondas se encontrassem no centro do Soliton, qual tipo de interferência a gente obteria nesse caso? Bom, como eu havia mostrado anteriormente, temos uma simulação desse tipo. Pode voltar? Bem mais pra cima. Ok. Isso. Mas elas não... Aqui. Elas se interferem de modo diferente de ondas senoidais. Como podemos ver, as amplitudes não se somam. E no meio, elas se anulam. Ok, mas me parece que nessa animação elas estão girando para o mesmo lado, não? Bom, seria análogo. Ok. Você tem alguma velocidade mínima de lançamento do Soliton? Não, tudo bem. O Soliton é sempre... O primeiro pêndulo parte sempre do repouso, certo? Certo. Ok. Você tem alguma estimativa da velocidade angular desse pêndulo? Como que ela varia em função das condições iniciais, por exemplo? Sim, ela depende principalmente da velocidade inicial que você dá ao pêndulo. Ela se propaga, não necessariamente igual, porque vai haver dissipação. E podemos tirar desse gráfico da angulação... Aqui. Poderíamos tirar a velocidade angular desse gráfico, porém não achamos relevante, porque, como temos vários pontos subindo e descendo na nossa análise de vídeo, não seria uma velocidade precisa. Ok. Se você tivesse pêndulos cuja massa variasse linearmente, qual seria o efeito obtido? Bom, aí teríamos que aplicar isso na nossa lagrangiana e na nossa densidade lagrangiana, que variaria ainda com o comprimento do Soliton, o que complicaria muito nossas contas, porém ainda conseguiríamos fazê-las. Mas não achei de validade física, porque seria contas, muitas contas. Ok. No Soliton de corda, me parece que você usou um tipo de cordão elástico unindo os pêndulos, Não, ele certo? não é elástico. Ok, ele não é elástico. Não é elástico. Ok. Se esses pêndulos, se essa ligação tivesse algum coeficiente de restituição considerável, uma constante elástica considerável, o fenômeno se alteraria de alguma forma? Teria mais dissipação de energia? Como que isso seria observado? Ele se alteraria e seria mais semelhante ainda ao pêndulo de mola. A dispersão, a força de atrito e de dispersões não seria tão grande, porém poderia ser um pouquinho mais relevante do que é nos nossos pêndulos apresentados. Ok. Você pode voltar para as suas equações do segundo? Se eu não me engano, eram as primeiras, onde ele falava de Sine-Gordon. Essas ou anteriores? A anterior. Não, é aquela mesmo, isso. Certo. Essa massa que você cita é o M é a massa, certo? Certo. Ok. É a massa individual de um pêndulo ou é a massa de todos os pêndulos? Na verdade, esse termo depende da massa de cada pêndulo, mas também depende de outros fatores que não são somente a massa. Ele tem dimensão de massa somente. Ok. Imaginando um caso um tanto absurdo, em que você pudesse soltar um sólido em um ambiente sem gravidade, qual seria o efeito observado? Bom, essa onda ainda assim se propagaria? O que aconteceria? Sim, ela se propagaria porque temos o coeficiente de restituição. Ok. O coeficiente da mola e também a tensão nos barbantes. Ok, a gente tem pouco tempo. Imaginando que no experimento você falou que solta o pêndulo sempre na vertical. Nesse caso, não teria nenhuma força para impulsionar esse pêndulo em um ambiente sem gravidade. Você teria que dar alguma condição inicial específica para que o fenômeno ocorresse? Na verdade, não. Basta que demos a primeira deflexão e ela se propaga. Ok. Infelizmente, não temos mais tempo. Obrigada. É verdade, não temos mais tempo, então o time oponente tem 1 minuto para suas considerações. Um minuto de considerações do oponente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a apresentação foi muito didática, assim como o debate. Ela respondeu com clareza a todas as minhas perguntas. Entretanto, como eu falei, alguns termos nas equações não foram bem explicados. A gente não consegue, a partir nem dos experimentos e nem da teoria, saber exatamente quais parâmetros influenciam mais ou menos na propagação da onda do Soliton.
E eu ainda não fiquei muito convencido sobre aquela última curva do gráfico, porque só ela era a curva que estava um pouco fora das demais. E, basicamente, é só isso. Gostaria de agradecer a vocês. Agora o time avaliador tem 3 minutos para os seus questionamentos iniciais. Bom, para começar, no seu experimento com a mola, qual a maior diferença entre o experimento usando o fio? Bom, temos uma diferença na força que propaga essa onda, que seria de um barbante de mola, mas, essencialmente e matematicamente, eles são análogos. Você não acha que teria uma liberdade maior na oscilação, um grau maior na liberdade de oscilação da sua onda? Não. Você falou que nada compensa a dispersão da onda. Não, eu não disse isso. Não. Eu disse que a não linearidade da onda compensa a sua dispersão, por isso ela é uma onda extremamente estável. Tá bom, ok. Você chegou a variar o centro de massa nos seus pêndulos? Não achei relevante. Você acha que isso não mudaria nada na velocidade? Isso mudaria somente o comprimento efetivo do pêndulo. A equipe opositora concorda com o questionamento, com a resposta? Não. Eu acho que se você tivesse um centro de massa muito próximo do eixo de rotação dos pêndulos, o fenômeno seria bem diferente. Tá. Você falou que não teria como chegar a uma explicação mais simples para o seu problema. Você não acha que você poderia ter usado, não sei, relações como o diagrama de pêndulo livre, mais a segunda lei de Newton para a rotação? Não, isso não explica a relação acoplada que temos entre os pêndulos. Tá bom. Como você definiu os erros nos seus pontos experimentais? Teríamos o erro humano, ou seja, a cada vez de tirar os pontos, mais o erro do software. É possível citar Soliton com ondas eletromagnéticas? Sim, eles existem. E aí ele vai depender do que, no caso? Bom, não foi muito estudado pela nossa análise, porém ele dependeria da intensidade do campo, dependeria também... Eu não sei exatamente qual meio você está falando, mas ele dependeria do meio e basicamente isso. Você citou como um dos exemplos de onda solitônica o caso de uma tsunami. Sim. Você acha que, por a tsunami acontecer num meio muito profundo, no meio de água muito profundo, isso não atrapalharia o funcionamento do Soliton? Bom, isso seria uma condição de contorno diferente, porém ainda teremos equações semelhantes. Tá, a equipe e opositora... também ele é da dinâmica de fluidos, KdV. Então, seria explicado por uma teoria levemente diferente, porém muito semelhante. Ok, a equipe opositora concorda? Sim. Para as duas agora, se vocês utilizassem o pêndulo na horizontal, no eixo da horizontal, você acha que o que aconteceria? Bom, haveria ainda a onda solitária, não teríamos efeito da gravidade, atuando significativamente em cada pêndulo. Teríamos ainda a onda solitária, porém não teríamos a condição de contorno do torque e da gravidade. Ok, obrigada. Ok, eu basicamente concordo com o que ela falou. Seria análogo a um ambiente sem gravidade se a gente desprezar a torção dos pêndulos. Agora o time avaliador tem 2 minutos para preparar sua apresentação. Agora o time avaliador tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Bom, para começar nos pontos positivos e negativos da equipe relatora. A apresentação foi extremamente didática, ela fez uma boa análise teórica e experimental do problema, teve uma ótima exemplificação dos experimentos usando os vídeos e as animações. E nos pontos negativos, a gente notou que vocês não variaram a ponta de união entre os fios dos pêndulos, o que a gente acha que poderia ser algum parâmetro relevante. Vocês não variaram o centro de massa no pêndulo e não chegaram no objetivo principal do problema, que era definir a velocidade da onda. Vocês acabaram se confundindo com um período de rotação, dizendo que existe um comprimento de onda para o Soliton. Aqui vocês chegaram a falar que era um período de rotação, e no caso era um período de propagação. Vocês não analisaram a velocidade de propagação da onda. No caso, vocês chegaram a analisar a velocidade de rotação do Soliton. E o problema pede velocidade de propagação. Pode passar.
pontos positivos da equipe oponente. Vocês fizeram perguntas claras e objetivas, reparando algumas das faltas de parâmetros na análise. Nós achamos que as perguntas também foram bem específicas nos pontos onde nas falhas do problema da equipe relatora. E vocês perceberam a falta da relação entre a análise, da falta da relação entre a teoria e o experimento, além de terem analisado também as questões dos pontos estranhos no gráfico experimental. Alguns pontos negativos. Vocês não notaram a análise errônea da equipe relatora em relação à análise da velocidade. E também não chegaram a notar a falta de alguns parâmetros relevantes para o funcionamento do problema. No caso, o centro de massa, que depois a gente fez o questionamento para vocês, e a inversão do eixo do Soliton. É isso. Obrigado. Agora o time relator tem 2 minutos para suas considerações finais. Bom, inicialmente eu gostaria de refutar alguns comentários da equipe avaliadora. Eu falei, sim, em período de rotação do pêndulo. Claro, porque o período que demora para cada pêndulo girar faz muito sentido. Também a velocidade, eu calculei a velocidade linear do pêndulo, que foi o que foi pedido no enunciado do problema. Então, eu concluo que o objetivo do problema foi, sim, cumprido. Para uma fórmula geral dessa velocidade, deveríamos considerar todas as condições de contorno, o que, para a nossa análise, não foi possível realizar, já que, para termos diversas variações, não poderíamos ficar nos focando em cada uma delas, porque seria muito complicado e também não teríamos até mesmo matemática suficiente para resolver essas equações sem o auxílio de livros e outras soluções. Bom, a variação do centro de massa, acreditamos que seja irrelevante para o nosso problema, já que o que variamos é o comprimento efetivo do pêndulo. Já que variamos o comprimento do pêndulo, como foi visto, fizemos um pêndulo de 90 centímetros e alguns pêndulos menores, acredito que esse ponto foi, sim, cumprido pela nossa apresentação. A não variação do ponto de união não foi considerada. Por quê? Porque, já que consideramos eles fixos, esses pontos de união seriam sempre fixos, independentemente. Não seria necessário variá-los, já que seriam fixos. Então, esse ponto não seria de útil variação, já que não mudaria em nada o nosso fenômeno observado. Bom, gostaria também de agradecer à equipe oponente e à equipe avaliadora pelos seus pontos apresentados, e a todos aqui, aos jurados e aos telespectadores. Não, espectadores. Obrigada. Vamos para 10 minutos de perguntas rápidas do júri. A gente vai começar aqui com a Camila Matias. Quem não tiver perguntas pode ir passando lá em direção ao Felipe. Vamos lá. Tá, Liara, a modelagem, então, que vocês usaram, modelagem teórica, foi Sidney Gordon, certo? Correto. Certo. Aí, no final do experimento, vocês conseguiram medir valores, colocar na expressão e comprovar aquele valor, ou foi simplesmente por análise qualitativa dos gráficos? Foi uma análise qualitativa, pois a análise quantitativa seria muito complicada. Tá, então vocês não fizeram análise quantitativa e na análise qualitativa, vocês pelo menos colocaram os dois gráficos teórico e experimental juntos, para pelo menos ver se a posição era a mesma? Podemos verificar isso. Mas não foi plotado junto? Sim ou não? Não achamos necessário. Obrigada. Oi, Liara. Como vocês calcularam a velocidade no final? Qual foi o passo para pegar a forma de onda que vocês tinham e aí calcular a velocidade de propagação? Esse passo eu não peguei na apresentação. A velocidade de propagação, teoricamente? Não, para tirar ela experimental. Yeah. Experimentalmente, nós verificamos quando cada pêndulo estava no ápice, o próximo pêndulo estava no ápice, o próximo pêndulo estava no ápice, e tiramos uma média desse valor. Tem noção desse valor experimentalmente? Como que fica? Sim, nós verificamos que as velocidades estavam entre 1,5 e 3 metros por segundo. Mais ou menos. Dependia daqueles parâmetros gama e xi, gama, Sim. Na verdade, que você botou. Como que é mais ou menos esse parâmetro? Ele depende de quê mesmo que você falou? Deixa eu só verificar aqui, que realmente tem muitos parâmetros. Ele depende do comprimento do pêndulo, da torção da mola e de algumas outras quantidades adimensionais
e também da massa do pêndulo e da distância entre os pêndulos, basicamente. Oi, Liara, ainda para vocês, equipe relatora, você comentou que tem erro, uma parte dos erros vem por causa de paralaxe. Sim. Como que acontece isso e como que você pode fazer para evitar erros de paralaxe numa experimentação? Bom, nesse caso, evitar completamente não seria possível, já que deveríamos posicionar a câmera em algum lugar. Posicionamos ela embaixo para que pudéssemos verificar com maior precisão quando os pêndulos estão embaixo, para verificarmos quando ele chega de fato ao 2π. Ok, e uma última coisa com relação ao eixo que vocês usaram no Soliton grande. Eu vi que ele era bastante flexível no vídeo. Sim, isso foi um problema que, infelizmente, não podemos evitar, já que não poderíamos colocar uma viga para sustentá-lo, já que teríamos o pêndulo girando. E, infelizmente, tivemos essa deformação no eixo. Obrigado. Yara, eu queria fazer uma pergunta, fugindo um pouco das equações. Esse estudo sobre Soliton tem aplicações em áreas da física, sem ser exatamente o tsunami que você citou? Tem diversas aplicações, até mesmo em estudos de filas de pessoas. Ele tem aplicação em todas as áreas da física. E, sendo um pouco megalomaníaca, podemos falar que quase tudo é um Soliton. Para a equipe oponente, uma pergunta rapidinha. Vocês comentaram da velocidade inicial do Soliton, esse tipo de coisa. Seria possível criar um Soliton e deixar ele parado? Creio que sim, se você deixar o... Pera, você diz o Soliton parado depois que ele entrou em movimento ou na condição inicial? Não, construir um Soliton parado. Mas o Soliton se baseia no movimento de pêndulos. Bom, tudo bem. Para a equipe relatora... Sim. Você comentou da estabilidade do Soliton, né? Que ele é bem estável, com Sim. colisões e tudo mais. Normalmente, quando você tem uma coisa que é igual no começo e no final, você tem alguma coisa que é conservada. Que tipo de coisa que é conservada nesse seu sistema? Poderíamos falar que é a densidade lagrangiana, ou a hamiltoniana, grosso modo. Tá bom. O problema propõe que sejam utilizados pêndulos similares, mas eu gostaria de fazer uma pergunta à equipe oponente. O que seria observado caso você tivesse metade dos pêndulos com uma massa um pouco maior e a outra metade desse sólido com uma massa menor, começando por um dos lados? Se você começasse pelo lado com pêndulos de menos massa, chegando no meio ele pararia porque o momento não seria suficiente para virar ele, considerando uma condição inicial com velocidade igual a zero. O contrário, se você começasse pelo lado com os pêndulos de maior massa, quando ele chegasse nos pêndulos de menor massa, a velocidade de propagação da onda aumentaria. A equipe relatora concorda ou discorda? Não exatamente. Caso aplicássemos uma velocidade muito grande inicial nos pêndulos de menor massa, quando ele chegasse nos pêndulos de maior massa, sua velocidade diminuiria, não necessariamente parando. O contrário, eu concordo com a equipe oponente. Para a equipe relatora, vocês utilizaram aí a equação de Euler-Lagrange. Vocês sabem de qual princípio da física essa equação surge e por que esse princípio é importante na conexão entre mecânica clássica e mecânica quântica na formulação de Feynman? Infelizmente, nós não estudamos até esse ponto, mas podemos dizer que, no limite clássico, essa equação chegaria nas equações de Newton. Qual princípio, ele perguntou? Princípio, desculpa. Ele perguntou de qual princípio vem a equação de Euler-Lagrange. Bom, poderíamos ver que ela tem derivadas parciais e tem derivadas totais. Então, poderíamos, caso as variáveis fossem independentes, chegaríamos em zero igual a zero e... Bom, poderíamos também pensar na conservação de energia, mas eu não sei se é exatamente isso que você estava perguntando. Ok, podemos seguir. Tá bom. Para a equipe avaliadora, eu gostaria de saber o seguinte, vocês viram que... Eu não lembro se foram vocês até que perguntaram sobre a interação entre duas ondas solitárias, né? Eu gostaria de saber se vocês acreditam que seria possível, a partir das equações, sem fazer coisas complicadas, né? Como, a partir das equações, vocês conseguiriam estudar a interação entre dois sólitons, sem usar simulações, né?
Bom, no caso, a gente observaria, além dessa interação do Soliton, a gente observaria Só um minuto. Esqueci a palavra. Uma reflexão no pêndulo, se tratando de pêndulos. Você acabaria observando uma reflexão nesse pêndulo, além da interação do Solidon, da interação de duas ondas solitônicas, no que a gente concorda com a equipe relatora, quando eles dizem que as duas passam entre si sem interferência, você teria no final uma relação com onda estacionária, porque, no caso, você vai ter uma reflexão dessa onda. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, são para as 3 equipes. Aí eu queria que vocês respondessem só com sim ou com não. São 2 perguntas, na verdade. Como vocês explicaram, o Soliton é um tipo de onda que não se dissipa, né? Tem um efeito da relação de dispersão junto com a não linearidade. Isso. Então, a primeira pergunta é: suponha, então, por exemplo, que eu pego esse conjunto de pêndulos e só desloco eles levemente, ou seja, como se fossem pequenas oscilações mesmo. E como tem torque ali no eixo, de alguma maneira isso vai se propagar por todos os pêndulos. Então, depois disso estar andando, desconsidera a dissipação só para você ainda poder observar o movimento. De maneira geral, o pêndulo que ficou lá para trás, depois que seu sinal se propagou, ele vai estar balançando se você só mexeu de leve? Não. Não vai estar. Isso para as 3 equipes, na verdade. Vocês acham que ele vai estar balançando ou ele vai estar parado? Isto é, eu não sei se vocês entenderam a pergunta. Sim. Eu acho que ele vai estar balançando muito pouco. Eu concordo com ela. Ok. E a segunda pergunta é, então, baseado, vocês podem usar isso talvez como base, se esse deslocamento pequeno que vocês fizeram é ou não é um Soliton? O deslocamento individual não, mas a propagação dele, creio que sim. Eu concordo. Também concordo. Ok. Mais sequência, lá. Uma pergunta rápida para a equipe relatora. Vocês colocaram os gráficos que vocês fizeram experimentalmente para o pêndulo com barbante e para o pêndulo com mola. Sim. No pêndulo com barbante, você falou que a condição de contorno fazia com que tivesse oscilações pequenas no final. Sim. No pêndulo da mola não tinha. Você tinha, sim. É que não analisamos ele mais tempo porque não julgamos necessário, porém elas ainda existem. Em que você também dá esse fenômeno pela condição de contorno? Porque você sim. explicou o outro pela condição de contorno. Você disse que é a mesma explicação também. Sim. Tá, tudo bem. Uma última pergunta para fechar. Eu queria saber da equipe relatora e também da oponente, voltar naquela questão que vocês mesmos levantaram do sistema sem gravidade. Só sim ou não é suficiente. Vai ou não ter Soliton? Sim. Os 2 acham que sim? Sim. Obrigado. Senhores jurados, por favor, finalizem as notas dos times relator, oponente e avaliador. O que eu faço com isso? Ok, ponto final nessa primeira rodada do Physics Fight final. Vamos por um rápido intervalo e na volta o time relator será Quantum, o time oponente será Zero Kelvin e o time avaliador será Rebola. Será apresentado o problema número 7, Ouvindo a Luz. Até já!